é um espírito. E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Aleluia. E Pedro respondeu e disse: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aleluia. A tempestade, ela acontece por várias formas ou maneiras. Existem tempestades que acontecem porque nós tomamos decisões erradas. Existem tempestades que nós fomos precipitados, nos metemos em problemas e agora estamos colocando na conta de Deus aquilo que as nossas péssimas decisões nos levaram. Eu abro a minha rede social e no meu direct tem muita gente pedindo Pix por contas que fizeram, não deram conta de pagar e agora Deus está obrigado a resolver. Na verdade, nós somos assim. Começamos decidindo errado e quando as colheitas começam, a gente diz: Deus, pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda, porque eu não dou conta. Então existem tempestades que nós mesmos provocamos. E provocamos porque nos movemos de maneira precipitada. Não ouvimos o Senhor, fizemos fora da vontade dEle, não respeitamos os tempos, as estações. E mesmo não havendo paz no nosso coração, nós nos movemos em direção a algo que não era Deus que havia nos chamado para aquele lugar. Fomos movidos pelo olhar da cobiça, fomos movidos pelos sentimentos errados. Sabe, na maioria das vezes, as tempestades que nós entramos é porque nós não olhamos a previsão do tempo. Se tivéssemos olhado a previsão do tempo, saberíamos que aquilo ali tinha tudo para dar errado. Ou mesmo olhando a tempestade e lá na frente a nuvem negra, dizemos: na minha vez não vai chover. Fala para quem está perto de você: a previsão do tempo ainda funciona. Tem coisa que é só lógica. Nossa, tem uma pirâmide dando tanto certo. Uau, todo mundo ganha. Na minha vez não vai quebrar. Vai. É sempre na nossa vez que quebra. Tem algo que dá certo para todo mundo. E aí você diz: então eu vou entrar na sua vez. Bem na minha vez. Você entende? As tempestades, elas são na maioria das vezes frutos das nossas decisões. Mas também tem as do tempo e o acaso. O céu estava lindo, não havia nada acontecendo, mas bem no dia que você foi, deu errado. E Provérbios vai dizer isso: olhei para a terra e vi que nem sempre o mais veloz vence, que nem sempre o mais sábio fica rico. Ou seja, às vezes é só o tempo e o acaso. Mas existem tempestades que Deus pega você pela mãozinha, fala: vem cá, bebê, eu tenho uma coisa maravilhosa para você. Aí você diz: sério agora mesmo? Agora? Mas eu não estou com vontade, mas eu quero. Vem filho, vem. Só que para te colocar nesse lugar, ele te fala algo sobre o futuro. É sempre assim. Ele diz: olha, no futuro eu vou fazer isso. Aí o seu olho fala: uau, brilha. Aí Deus diz: mas antes, ele pega na sua mãozinha e diz: vem cá, bebê, entra no teu barquinho, nesse barquinho aqui, ó, é esse. Aí você vai lá pro outro lado, aí você vai junto. Jesus: não, eu vou orar. Bom, sabe o que é a parada interessante desse texto? É porque quem está vivendo isso já viveu uma tempestade com Jesus no barco. Já tinham visto um dia, as ondas açoitaram, só que Jesus estava dormindo na ponta do barco. E eles foram: ai, acorda. Jesus: eita, o que vocês querem? O mar, tá te vendo, acalma-te, mar, homem de pequena fé. Agora Jesus está dizendo: ó, beijo. Vai. Mas Senhor, vai para o outro lado. Vocês vão chegar no outro lado. Muito obrigado. Uma irmã deu aleluia, já entendeu que tem uma promessa na ordem. Ele diz: vocês vão e vocês vão chegar no outro lado. Na ordem do início ao decreto do fim.
Não, 3 amém. Vou melhorar então. O mesmo que diz entre, diz vocês vão sair do outro lado. O problema é o que vai acontecer daqui até lá. Quer ver um negócio? A primeira coisa que nós precisamos fazer enquanto há tempo, ou seja, enquanto a tempestade não acaba, porque para começar a tempestade não foi nem a gente que escolheu. Ninguém acorda aqui em Orlando, morando aqui. Ah, Senhor, que vontade de passar por um processo, de ver uma tempestade na minha vida. Senhor, minha vida está tão boa, que a coisa mais difícil que eu tenho é a I4 que trava, e mais nada. Senhor, eu queria tanto que eu tivesse um BO gigante para resolver, um problema para me forjar, uma tempestade para medir a minha fé, um momento para me levar ainda mais perto da tua presença. Não, todo mundo diz: Jesus, eu só quero que melhora. Tem que melhorar, tem que ficar mais top. Aí Deus olha para mim, para você e diz: não, mas eu vou fazer. Mas para fazer eu preciso moldar você para esse lugar. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto é tempo é colocar as pessoas certas dentro da embarcação. Sabe o que eu acho maravilhoso? É porque Jesus é maravilhoso. Jesus já deu o rolê pronto pra galera. Diz: ó, é vocês, entram no barco. Mas pra gente ele só dá o barco. Pra gente ele só diz: ó, é pra o outro lado. E é a gente que leva a turma junto. É a gente que leva a nossa galera junto. A nossa trip é a gente que faz, é o nosso grupo, é a nossa galera. O problema é que se você leva a galera errada pro meio da tempestade, você vai ter 2 tempestades para resolver: a de fora do barco e a de dentro do barco. Não é porque você vai morrer porque levou a pessoa errada. Não, é que talvez você vai perder tanto tempo acalmando o doidinho que você levou, que você não vai viver nada do que Deus tem para você no meio do mar, no meio da tempestade. Você está entendendo? Vou te falar uma coisa, lindo: ter sabedoria para escolher as pessoas que caminham com a gente é tão importante quanto ter Jesus no meio da nossa conversa. Por quê? Porque veja, se você anda, ou se você leva por meio da tempestade pessoas erradas, você leva peso com você. Quando Jonas está dentro do barco, fora da direção de Deus, o que tem que acontecer? Tem que lançar para fora, para que a tempestade acalme. Nesse caso, você não vai jogar ninguém para fora do barco não, calma. Mas você vai ter que remar mais vezes. Você vai ter que cansar mais. A vida do cansado é uma vida difícil, porque a gente meio que adere à realidade que nos envolve. Quer ver uma coisa? Eu acho interessante imaginar o deslocamento dentro do barco. É andar com gente para baixo, gente que não conecta com o propósito, gente que não está na mesma vibe que você. É difícil, porque você começa já na partida com alguém dizendo: não deveria estar vindo para cá, nós devia ficar lá com ele. Não acho que é uma boa ideia a gente estar fazendo isso. E aí o capitão do barco, que é quem foi enviado por propósito para aquele processo, está dizendo: mas foi ele que mandou. Mas daí tem gente que volta dizendo: mas não tem como. Não sei, eu acho que é coisa da sua cabeça. Não, acredito que não é para você esse negócio. Mas eu tenho que ir. E aí alguém à sua volta diz: não, viaja não. Para onde você tá, já tá bom onde você chegou. Continua aqui, não precisa ir para outro lado. Basta pensar que daqui a 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, o Pedro ia estar dizendo: ei, se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Alguém ia dizer: não viaja. Não, Pedro, segura a onda, não tem nada a ver esse negócio não. Para com isso, Pedrão. Não faz isso, não faz, vai morrer. Olha aí, ó. Falei que era caminho curto, olha aí, ó, vai morrer, coitado. Pessoas erradas. Pessoas erradas, quando você está no meio do processo, ele coloca a culpa em você. Pessoas erradas no meio do processo, eles não veem Deus no processo.
Pessoas erradas no meio do processo colocam na sua conta aquilo que Deus te colocou para viver algo sobrenatural. Então você muda o óculos que lê o contexto. Já imaginou que se nós colocamos as pessoas erradas na nossa embarcação, o dia que a gente precisa de socorro, a gente vai ter um balde de água fria? Já parou para pensar que no dia que você precisar de uma palavra de ânimo, você vai ter alguém olhando de nariz torto para você, dizendo: eu te avisei, não era para ter vindo para cá. Não, lindo, você não precisava disso. Você precisava de alguém cheio do Espírito Santo para dizer: vamos remar, vamos para cima, vamos embora, nós vamos chegar. Eu não sei quem está perto de você, mas se for alguém que você pode levar para o meio do mar, na tempestade, olha para ele e diz assim: ó, no dia que eu precisar de apoio, me apoia. No dia que eu precisar de um puxão de orelha, pode puxar, mas não desrespeita o processo que Deus me colocou. Eu fico viajando às vezes. Imagina que o Pedro, para mim, é um dos discípulos mais sinistros. Primeiro porque Pedro, ele é muito destemido, ele é bocudo, ele tem umas características que se parecem um pouco. Eu gosto de umas confusão. Vocês não sabem a metade. Eu queria ter um dia off na internet. Queria que Deus me desse, só para poder falar o que eu penso. Fazer react seria maravilhoso, mas aí perderia todo o meu propósito e fracassaria no meu processo, porque não foi para isso que Deus me chamou. Mas é interessante imaginar Pedro tendo uma memória da última tempestade, aonde Jesus acalmou, agora tendo que remar no mar sozinho, e quando de repente as ondas começam a açoitar. E quando as ondas começam a açoitar, antes do barco ser provado, quem está dentro do barco é testado. Então aquele ânimos, aquela coragem de quem saiu, não é mais a mesma de quem está à noite no meio do mar. Por isso é importante estarmos alinhados com pessoas que amam a Jesus do jeito que a gente ama, que obedecem a Ele como a gente obedece, que se movem baseado numa palavra, que não enxergam o destino. Porque no dia da tempestade, no dia difícil, no dia da angústia, a palavra já diz que nasce um irmão. É tão poderoso que quando a gente olha para esses discípulos, talvez foi nesse dia, entre outros, que a amizade deles ficou mais forte, que o amor um pelo outro aumentou, porque está todo mundo com medo. Mas quando está todo mundo com medo junto, por não há dissonia de sentimentos, todos agem igual. E a atitude deles não é ninguém pula do barco, é todo mundo permanece remando. Permanece remando, até acontecer o milagre, permanece remando, até Deus aparecer no meio da tempestade, permanece remando, até chegar do outro lado, permanece remando. Essa é a parada. Quando a gente anda com pessoas alinhadas no propósito, no momento mais difícil da vida, não tem ninguém à nossa volta dizendo: para, desiste, abandona, não vai dar certo. Pelo contrário, quem a gente trouxe para dentro da nossa embarcação está com o coração junto com o nosso, dizendo: vai em frente, nós não vamos perder. Ele falou que a gente ia chegar no outro lado, a gente vai chegar. Permanece remando, rema para cá, rema para lá, não para, continua, não desiste, não desanima, não vai para o plano B. E essa é a vantagem de Pedro. A primeira vantagem de Pedro é porque a galera certa estava com ele dentro do barco. Não tem história de baixa nessa história, não tem ninguém que morreu aqui, não tem final triste aqui. Não sei se você percebe, mas não tem nenhum momento onde um discípulo, desanima, desmotiva o outro. Há uma coisa interessante na nossa vida que a gente precisa aprender logo: é a estranheza do nosso tempo. Tristeza demais comove, felicidade demais ofende. Vou melhorar. Se você observar, quando acontece uma grande tragédia na vida de alguém, mesmo que você não goste dela, você se comove com ela, você chora com ela. Agora,
mesmo uma pessoa que você talvez ame, se Deus prospera ela demais, ou se ela é feliz demais, isso acaba ofendendo em algum momento. É a estranheza da nossa geração. Nós não conseguimos nos alegrar na medida do que o outro alegra, se for maior do que a nossa alegria. Se estiver dentro da nossa caixa, se estiver dentro da nossa realidade, não vai nos ofender. Mas se passar uma vírgula, alguém já começa a olhar assim, se eu tivesse o que ela tem, eu também ia ser assim. Se eu andasse com o que ela anda, eu também ia ser assim. Mas também... Sabe, o Pedro andar sobre as águas, se ele está com a galera errada, ele ia causar uma guerra de fila dentro do barco, dizendo: eu sou o próximo. Irmão, o discípulo a quem Jesus amava estava dentro do barco. Qual é o nome dele? João. João olhou Pedro, já estava aqui dentro do barco, aqui ó. Ele também ele pode. Jesus, eu também quero. Calma, lindo. Quem está alinhado com aquilo que Deus tem, entende que há coisas que Deus deu para um e coisas que Deus dá para outro. Não é a mesma realidade. É a maturidade de entender que alguém vai à frente, às vezes alguém fica. Para que o barco não tombe, alguém precisa ficar dentro do barco. Alguém precisa continuar remando, alguém precisa continuar fazendo. E essa é a parada, é nesse dia que você olha para o cenário e vê quem de fato ama você. De fato os olhares revelam quem está contigo. Porque no meio do processo ninguém pode se dar bem, mas de repente alguém está andando por cima das águas. Vou te falar um negócio. E esse é só o primeiro ponto. Obrigado. Estão ansiosos para o segundo? Não senti muita ansiedade. Fala para a pessoa que está certa perto de você, a pessoa certa. E a pessoa errada não fala nada, olha para frente. Só para dar um clima de confusão. Fala, a segunda coisa que você precisa fazer enquanto há tempo é pedir algo impossível. Eu acho maravilhoso esse negócio do Pedro, porque o Pedro é muito vida louca. Ô Sandro, para mim o Pedro, ele não é normal de fato. Porque ninguém tem uma ideia dessa do nada assim. Ninguém acorda de manhã assim, nossa, vontade de andar em cima da água. Não, irmão, isso aqui surgiu na hora. Isso aqui aconteceu na hora. O problema é que o que acontece na hora, a gente precisa às vezes se preparar para falar. E Pedro não se prepara, Pedro já dá no meio do peito já. Se é o Senhor que está aí, me chama. Irmão, não é o combinado. O combinado era para fazer igual da primeira vez. Jesus, acalma a tempestade, pelo amor de Jesus mesmo, do Senhor mesmo, se o Senhor puder. Será que o senhor pode só dar uma calmadinha no vento agora, então? Não, irmão. O Pedro esqueceu de tudo. Falou, é o senhor que está aí? Hoje eu não quero que a água pare de bater. Não quero que o vento pare de soprar. Hoje eu quero viver uma parada diferente. Mas se for o senhor vai me chamar. Aí, irmão, Jesus fala para Pedro, vem. Sabe qual que é a parada? Quando a gente tenta acreditar ou pensar no que Deus pensa, a gente erra. Quando a gente tenta orar, tentando pensar a resposta de Deus, a gente erra. Porque a gente de fato não sabe o que passa na cabeça de Deus. Insondáveis são os seus pensamentos, tão alto que eu não posso atingir. Mas a gente diz, não, Deus, isso aqui Deus não vai fazer não. Não, isso aqui Deus não quer fazer não. Não, isso aqui Deus não vai fazer. Não, isso aqui Deus não quer. Não, isso aqui Deus não faz. Não, isso aqui... Por quê? Porque a gente foi doutrinado a não viver o sobrenatural e se acostumar com o ordinário. Vou falar uma coisa maluca para você, irmão. Eu li um livro no começo desse ano que bagunçou minha cabeça. Bagunçou demais, porque falou sobre fé de uma medida muito difícil para a gente se mover. Sabe, mexeu de um jeito que eu fiquei um pouco meio perplexo.
E eu voltei pro Brasil, a nossa tour de carnaval começou, e eu tava com um negócio no meu coração: eu quero ver um paralítico levantar. Do nada. Porque eu li no livro. Não, Jesus cura, Jesus dá vista ao cego, Jesus ressuscita o morto, Jesus faz de tudo na vez dele, na nossa vez não vai fazer nada. Parece prepotência, mas é só fé de filho. A gente não tem coragem porque a gente não sabe quem a gente é. Irmão, eu saí da minha casa, minha menina tem 3 anos de idade. Ela falou: papai, eu quero que você me traga 3 coisas. Uhum. Ela tem 3 anos. Falei: pois não, o que seria? Ela disse: uma boneca, mamadeira para boneca e comida para boneca. Lindo, eu dou tudo o que ela precisa. Às vezes eu dou o que ela quer. Mas quando ela não sabe, como ela não sabe quando eu quero, ela pede toda hora. Ela pede o que dá na telha, irmão. Ela jogou verde e vai colher maduro, que eu tô voltando com a boneca, com a comida da boneca e com a mamadeira. Vocês acham que eu errei? Olha, eu só estou dizendo para você que tem coisas que a gente não pede para Deus, porque a gente imagina que Ele não vai fazer o que não quer. O Pedro deu uma de filho doido: se o Senhor está aí e é você mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. O não ele já tinha, ele foi atrás da humilhação. Só que a parada é o que ele vai descobrir. Jesus olha e diz: vem. Irmão, eu voltei para o Brasil com essa parada. Eu quero ver um paralítico levantar, eu quero ver cura. E eu comecei a orar por cura. O Vini viu. Num dos eventos, Jesus curar a gente de psoríase, dores desaparecer, tumores sumirem. Mas eu tô com um negócio na minha cabeça: Jesus, a parada do paralítico ainda não aconteceu. E aí que tá, que é doido. Na quarta-feira, na terça-feira do evento, eu me lembro que foi o segundo, tinha um menino de cadeira de roda. Aí eu já falei: ai, Jesus, é aí, tá ali, veio. Eu falei para Jesus: Jesus, manda um cadeirante. E foi, irmão, eu tô no meio de um processo com Jesus. Deus está falando que tem um poder para fazer. A Bíblia diz que Ele pode, eu não vou viver. Agora, aí eu desci lá, fui lá no cadeirante, lá no rapaz, orei por ele. Jesus, cura, top. Aí aprendi a orar. A oração, você pede ao Senhor, mas sobre enfermidade você ordena. Você declara: Jesus, repreendo agora toda dor. Mas é óbvio que a vontade de Deus é soberana. Irmão, do jeito que eu cheguei, o menino ficou. E não andou. E aqui que está o negócio. É nesse dia que alguém frustra. Porque pediu e Deus não fez. Então agora, será que Deus nunca mais vai fazer? Sabe, é nesse dia, na tempestade, que a gente precisa de gente perto de nós dizendo: continua orando, continua, Ele é maravilhoso, Ele vai fazer, vai acontecer, não desiste, não para. E aí, irmão, no sábado eu estava em Campinas e tinha 2 sessões esgotadas. E na última sessão, que era perto das 11 horas da noite para acabar, eu olho para a banda direita, tinha uma mulher de cadeira de roda e uma menina com ela. E aí, irmão, eu falei: pronto, Jesus, é a última chance da tour de carnaval. Eu pedi pro Senhor, eu tô indo lá. Irmão, quando eu vi, eu tava lá na mulher orando. E aí eu pergunto para ela: qual é o seu problema? E ela falou: eu tenho um problema no meu cérebro, e o cérebro não envia comandos para minhas pernas, então eu não posso andar. E a filha dela chorando do lado dela. E ela: eu não ando, eu não posso levantar. E aí eu comecei a orar por ela. E oro. E aí eu olho para ela e diz: e aí? Você crê que Jesus curou você? Ela disse: creio. Eu falei: eita, eu nunca tinha chego nessa parte. Falei: crê mesmo? Creio. E quer levantar? Ela: quero. Falei: ai. Eu já Senhor, sério, quer? Então tá, vamos lá. Eu nunca tinha chego nessa parte, irmão. Eu imagino o Pedro, que nunca chegou na parte de andar sobre as águas. Jesus falou: vem. Ele: ai. Irmão, eu tô nessa vibe aqui. E a mulher diz: eu quero. Eu falei: então levanta. Aí eu levanto ela aqui. Aí ela firma a perna e começa a dar um passo. 1, 2, 3, 4. Aí, calma, irmão, que eu nunca tinha chegado nessa parte também.
Aí a mulher anda pra cá. Aí eu lembro da história do coxo da Porta Formosa, que o Pedro e o João esperaram firmar os arteiros. Quem nunca andou não tem obrigação de sair andando e correndo. E eu não exponho ela. Falo, a senhora quer descansar um pouco? Ela, quero. Eu falei, a senhora nunca fez isso mesmo? Nunca? Sério mesmo? Tem certeza? Daqui a pouco vaza um vídeo da mulher andando em outra igreja, aí vai ficar ruim. Já viram, né? Ninguém filmou ela. Até falei, deixa quieto. Aí ela sentou. Aí, irmão, eu fui pro púlpito. Aí eu fui pro púlpito e falei, não é verdade, vou lá perguntar de novo. Aí eu peguei e voltei e falei assim, a senhora, só eu e a senhora aqui. Promete? A senhora nunca andou? Não. Aí eu vou pro hotel, irmão. Fico até 4 horas da madrugada com o olho estralado, olhando pro céu, dizendo, Deus do céu, por que isso aconteceu? E a palavra é, no dia da tempestade, você pediu algo impossível e eu fiz. No dia que o processo está acontecendo, se você sentir cheiro dele, pede algo impossível. Se você sentir a presença dele, pede algo impossível. Se move na direção dele. A parada que eu acho absurdo é a gente viver um evangelho que não tem milagre. A gente viver um evangelho que ninguém é curado. A gente viver um evangelho que nada mais acontece. Como assim? Bem na nossa vez, nem a pau, irmão. Eu quero me mover no sobrenatural. Eu quero ver Jesus fazer. Eu quero ver Jesus curar. Eu quero ser parte, não quero ser só espectador. Peça a Jesus uma coisa impossível. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Eu não sei qual é a realidade que você está inserido. Eu não sei se o processo que você está foi Deus que te colocou, as suas decisões te levaram. Mas se você sentir a presença dele, se você sentir o cheiro da presença dele, pede socorro, pede algo impossível, que ele é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Aleluia. Vamos terminar. Tem o ponto 3. Aprenda a viver na dependência de Jesus. Aliás, tem tempestade que só vem para lembrar a gente que a gente depende dele. É muito maneiro. Quem tem tudo na planilha, né? É muito legal, é chique. Mas daí a planilha às vezes dá uma bugada terrível. O Excel trava. Nossa, o que rolou aqui? Não tem controle. Então é nesse dia que a gente aprende que a coisa mais preciosa da vida é depender dele. É nesse dia que a gente lembra que para qualquer decisão a gente precisa dele. Eu sou de uma casa onde a minha família viveu uma triste história durante muitos anos por conta do meu pai, que não tomou uma decisão debaixo da vontade de Deus, porque foi ansioso e tomou uma decisão para longe da vontade de Deus, e aquilo levou a nossa família para tão distante. Então hoje, quando eu vou tomar qualquer decisão, eu oro, eu jejuo, eu espero. Mas eu aprendi que isso me viciou. Como assim, Dave? Viciou porque eu fiquei folgado. Eu vou imitando, eu estou tirando tanto risco da minha vida, porque tudo aquilo que você coloca na mão de Deus, sai o risco da tua mão. Tudo aquilo que você confia, você não tem mais risco para assumir. Tudo aquilo que você coloca na mão dele, não há mais peso sobre você. E isso é maravilhoso. O ônus agora é dele, mas ele não erra. Então o bônus sempre vem dele. Eu acho maneiro o Pedrão. Pedrão, maravilhoso. Fala, Jesus, se é o Senhor, me chama que eu vou. Aí Jesus falou o quê? Come on. Venha. Eu vi que vocês ficaram com dúvida. Sorry, guys. Aí o Pedro saiu para dentro do barco. Pedro dependia de quem estava dentro do barco. Para fora do barco, Pedro depende do único que tem o poder para andar por cima das águas. Eu vou melhorar, eu gostei dessa parte. Para a vida normal, mesmo tempestade acontecendo fora, quem está dentro do barco importa muito. Agora, depois que você sai de dentro do barco, é só Jesus que importa. É só ele que tem o poder. Não adianta olhar para trás, não adianta olhar para o barco. Agora é só ele.
E Pedro está andando. Ele depende de Jesus. Jesus é o foco dele. A tempestade vai acabar. E Pedro está vivendo um milagre que será contado 2025 anos depois, na igreja Lagoinha de Orlando. Ele está vivendo um milagre sobrenatural e de repente ele para de olhar para Jesus. Ele diz que a palavra diz que ele percebe o vento é contrário. Ele para de olhar para Jesus e olha para o resto, e aí ele afunda. Só que quando ele afunda, só um pouquinho, tem alguém chamando na minha casa aqui, peraí. Achei chique agora. Já volto, estou pregando. Olha, uma pergunta boa, bem fácil para vocês. É porque Pedro, quando começa a afundar, ele grita logo. A Bíblia diz que quando ele começa a afundar, ele diz: Jesus, me salva. Pergunta para os amados irmãos: Pedro sabia nadar? Sim ou não? Eu achei que era mais fácil. Vamos lá, vamos fazer um rebuscado rápido da história de Pedro. Pedro era pescador. Andava de barco por toda a Galileia. Um homem experimentado na pesca. Quando Jesus encontrou, estava vindo de uma pesca frustrada. Há um momento que a Bíblia diz que ele pula na água e ele nada. Mas aqui é interessante ele pedir para ser salvo num ambiente que ele domina. Ah não, 10 irmãos, eu vou melhorar, vamos lá. É porque quando você diz: ai, Pedro pediu socorro, é porque Pedro não queria nunca mais voltar a nadar, irmão. Pedro descobriu uma parada nova para fazer. Só eu e você estamos na metade, não é possível. Eu vou dizer de novo: Pedro nadou a vida toda, Pedro nadou a vida inteira, mas um dia ele descobriu alguém que tinha poder para fazê-lo andar por cima das águas. Ele descobriu alguém que tinha poder sobre tudo. Então alguém que descobre esse lugar nunca mais quer voltar para o outro. Irmão, nadar é maravilhoso, mas andar por cima das águas deve ser uma parada absurda. Sabe qual que é o negócio? Para nadar, você precisa só dos seus braços e das suas pernas. Agora, para andar por cima das águas, você precisa dele. Ei, Jesus, eu não quero mais nadar. Eu quero continuar andando por cima das águas. Eu quero andar por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus veio, estendeu a mão, puxou ele para a superfície, falou: homem de pequena fé. Come on, Pedro, bora. Pedro puxou o telefone e falou: deixa eu filmar. Isso aqui ninguém vai acreditar. Filma, João, filma aí, João, filma. E eles voltando, a tempestade estava rolando. Agora, sabe o que acontece? A tempestade acabou. Eles chegaram no outro lado. Tá todo mundo dizendo: quem é esse que o vento e o mar obedecem? Porque a Bíblia diz que quando ele entra no barco, ele acalma a tempestade, ele para todas as coisas. E quando eles chegam, eles estão atônitos, dizendo: uou, meu Deus, quem é esse? E agora acabou. O que sobra? Agora é, de fato, o nosso checklist. O que você fez da tempestade nunca mais vai voltar. Aquela tempestade nunca mais vai voltar. Ela vai passar. E um dia você vai olhar para trás e vai dizer: por que tive tanto medo nesse dia? Porque não confiei como confio agora. Mas você vai descobrir que uma tempestade traz uma maturidade absurda. Grave o que eu vou te dizer. A tempestade
que nós entramos por conta das nossas péssimas decisões tem a capacidade de tirar o pior de nós para fora. O desespero, a calúnia, a palavra maldita. Agora, a tempestade que Deus nos coloca, ela tem o poder de tirar o melhor de nós para fora. Ela vai lá dentro e acha fagulha de fé e transforma no maior milagre que a gente vai carregar para sempre na nossa vida. Essa é a diferença. Mas quando a tempestade acaba, não dá mais para andar por cima das águas. Quando a tempestade acaba, talvez não tenha mais nada impossível se pedir. Quando a tempestade acaba, os amigos que eram poucos agora são muitos. Por isso, dependendo do tempo que você está, aproveite. Aproveite muito bem, aproveite. Dia 23 de abril de 2009 agora, eu vou completar 16 anos. 16 anos de crente. De alguém que foi... E eu vou te falar uma parada engraçada. Eu já conquistei muita coisa na vida. A gente já viveu muito milagre. Mas tem uma rua na minha cidade e toda vez que eu entro nela, desculpe, toda vez que eu entro nessa rua, eu começo a dizer: Jesus, obrigado, porque eu vivi tantos milagres naquela rua. Era a rua que saía da kitnet que eu morava. Eu pegava uma rua, subia um morrinho, pegava a esquerda e subia um morro de rua de barro, e lá em cima era um monte. Todo dia eu estava lá. A gente estava passando pelo pior processo da nossa vida. A gente não tinha condição para nada. A gente estava vivendo as dores do começo, mas foi os melhores anos da minha vida na presença de Deus. Eu chorava dentro do carro, eu chorava na panificadora, eu chorava e não era de tristeza, era porque a presença de Deus invadia e eu não conseguia controlar aquele momento, eu não conseguia. Aproveite os dias de dúvida, porque quando vier a resposta, não vai ser tão emocionante como era antes. Aproveite o tempo da provisão, porque o Deus que cuida hoje de você, tenha certeza que Ele vai cuidar amanhã. Vai passar, vai ter um dia que não vai precisar mais de provisão, os celeiros estarão cheios. Vai ter um dia que não vai ter que ter uma campanha de oração nova, porque algumas que doeram tanto já foram respondidas. Está tão bom, entende? Mas tudo começa numa coisa, e eu termino aqui. Amigos, confiança para pedir algo impossível, dependência para nunca mais sair desse lugar. Mas tudo começa com um homem na praia, lembra? Jesus chegou e disse: ei, vão para o outro lado. O melhor da vida começa nele. Eu tenho duas perguntas para você hoje. Talvez você ainda está no meio da tempestade, mas não foi nem Ele que te chamou, não foi Ele que te enviou. Talvez você está aqui e não deveria nem estar aqui. Ou talvez você está preocupado com algo e está tão doendo dentro de você. E você está assim: qual é a minha chance de Ele aparecer no meio da água, se Ele nunca entrou